venha sobre nós teu reino. Olá, mensageiras e embaixadores do Rei! Estamos aqui em mais um vídeo para explicar mais uma das modalidades da nossa time especial de quarentena. E hoje vamos falar sobre a biografia missionária Jovem Sente-se, que conta a história de Guilherme Carey. E aí, tio Matheus, como é que essa história começa? Bem, essa história começa ainda na infância de Guilherme. Guilherme Carey, ele morava lá numa vilazinha pequenininha, lá na Inglaterra, chamada Poundesbury. Eu não sei nem se a pronúncia é essa aí, tá? Mas eu acho que é. Poundesbury. E lá, não muito diferente de vocês, Guilherme Carey era um guri meio levado. Ele gostava de aprontar umas. Ele era aquele moleque ativo, tipo Samuel, sabe? Quando era pequeno. Que gostava de correr, de brincar, enfim. Explorar. Ele era um explorador. E como explorador, ele tinha um apelido colocado pelos seus amigos, que era Colombo. É, esse mesmo, Cristóvão Colombo, aquele cara que descobriu as Américas. Pois bem, como o Carey era um aventureiro nato, um cara corajoso, que ia lá, saía, ia pra lá, pra cá, pra descobrir as coisas, pronto. O apelido dele era Colombo. Galera, ele era tão aventureiro, mas tão levado, que teve um belo dia que ele não teve o que fazer com seus amigos. Olharam, tinha um ninho de passarinho em cima de uma árvore alta, e eles, na sua leseira, disseram, vamos pegar aquele ninho? Aí Carey, que era o Colombo, né, o explorador, pode deixar que eu subo e pego. E lá vai Carey subir naquela árvore, imagino eu que bastante alta para ele que era pequeno. E ele foi lá, quando chegou perto do ninho, não deu outra a não ser cair da árvore e se estribuchar no chão. O negócio foi tão sério que ele ficou lá apagado. E a galera ficou, rapaz, será que ele morreu, velho? E agora? Acontece. Cutucava mesmo, acho que ele morreu não. Acho que tá vivo, mas tá bem mal a situação dele. Quebrou a cabeça. O fato é que Guilherme Carey não morreu. Mas ele se deu muito mal. Só não teve traumatismo craniano, mas o resto, cara, ele se quebrou. Pra melhorar a situação dele ou não, ele ficou de castigo. Era o mínimo que podia acontecer com ele. Só que aí, como um bom explorador e que gosta de aprontar, e que se começou uma aventura, tem que terminá-la, ele foi lá, fugiu e voltou para casa com um ninho na mão, dizendo, mamãe, eu fui lá e concluí aquilo que eu comecei. Eu, se fosse a mãe dele, dar outra pisa nele, porque ele tá merecendo. Além de desobedecer, subiu na árvore de novo. Mas isso nos mostra que ele era um cara corajoso, intrépido. Determinado. Se ele começou, ele foi lá e terminou. Pois bem, Guilherme Carey, o pai dele era um dos líderes lá da igreja, um dos líderes religiosos lá da igreja de Poundesbury, lá da vilazinha dele. E assim, ele também participava da igreja, ele cantava lá no coral. Ele até lia alguns livros. Não era muito fã de livro não, porque o negócio dele era mesmo perturbar. Mas tinha um livro em específico que era um dos seus livros favoritos, que é O Peregrino, que conta justamente a história de um aventureiro cristão, certo? Que ele vai em busca aí de algo, de que Deus fale com ele, que Jesus fale com ele. É bastante interessante, inclusive é bom para vocês lerem também. Pois bem, Guilherme Carey, ele que aos 12 anos terminou a escola lá, a escola era bem diferente da de hoje, tá? Então ele terminou, que era basicamente esse ensino básico de falar, de saber contar algumas coisas, porque na época não era tão desenvolvido como é hoje, tá? E ele terminou a escolinha dele lá com seus 12 anos. Aí ele saiu da escola e, poxa, acho que eu vou viajar. Só que aí, meu amigo, com 12 anos de idade, tu não tem R$1 no bolso, como é que tu vai viajar? Pois bem, essa era a triste realidade de Carey. Então ele decidiu que, peraí, então eu vou ter que trabalhar. Seja para sustentar minha casa, seja para tentar viajar, sei lá, quem sabe um dia, juntar um bom dinheiro e sair que nem um peregrino, não é verdade? Então, ele gostava muito da terra, de cultivar. Então ele começou a trabalhar com plantio, com essas coisas aí. Só que tem um detalhe, Guilherme Carey era tipo eu, sabe? Vocês me conhecem, já sabem quem eu sou. Bastante frágil. Não pode ir haver um vento, estava gripado. Pois bem, devido a essa fragilidade da saúde dele, o pai dele orientou que ele parasse de cultivar a terra. Porque como vocês sabem, trabalhar como jardineiro, a pessoa tem que estar exposta.
ao frio, ao vento, ao calor. Ele está ao ar livre, Lá é propriamente bem dito. frio, né? E lá é muito frio, é uma região muito fria da Inglaterra, essa vila que ele morava. Então o pai dele chegou assim: vem cá, meu filho, senta aqui. Olha, não vai dar certo esse negócio de você fazer jardinagem, não. Você vive doente, vive mazelado. Vamos procurar outra coisa? Daí o pai dele conhecia um outro cidadão chamado Sr. Nichols. E Sr. Nichols, ele morava numa outra vila que agora eu não me recordo o nome, mas daqui a pouco eu relembro e falo para vocês. Que era aqui uma vila chamada Pinnington. É um nome bem diferente. Pinnington, e essa vila não ficava perto da vila Salisbury, que era a vila de Guilherme Carey, ficava um pouquinho distante. Mas aí o pai dele foi lá e olha, que tal tu trabalhar com o Sr. Nichols? Ele é sapateiro. E aí tu começa uma profissão nova, num lugar fechado, vai ser uma experiência boa pra você. Aí o guri foi lá, Guilherme Carey olhou assim, tá bom papai, tudo bem. E ele começou a trabalhar com o Sr. Nichols. Só que assim, como eu disse, Guilherme Carey era um moleque que gostava de aprontar. E ele teve uma experiência bastante ruim, aprontando com o Sr. Nichols. O que é que ele aprontou, pessoal? Ele deu uma de ladrão. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ele deu uma de ladrão e se deu meio que mal nessa historinha. O que aconteceu foi o seguinte. Um cliente veio comprar o sapato ou ajeitar o sapato. A história não é bem específica com relação a isso. Mas o fato é que o cliente deu o pagamento para ele. E aí esse pagamento já era em um troco. E o que foi que Guilherme Carey foi fazer com o troco? Ele foi, guardar o troco para ele. E ele tinha uma moeda que um amigo dele entregou, que eu não sei se é um amigo bom ou não, porque deu uma moeda falsa para ele, né, de brincadeira. E aí ele quis dar uma de inteligente, de espertalhão, e passou essa moeda pro Sr. Nichols e ficou com o troco correto. O Sr. Nichols, um senhor desenrolado, olhou assim, deu aquela desconfiada. Ei, boy, vem cá, senta aqui. E essa moeda aqui, hein? Quanto foi que tu desse ao senhor? Ficou lá questionando ele, fazendo aquela velha entrevista. E aconteceu que mentira tem perna curta, né? E ele começou a se contradizer e ele vai pra lá, pra cá. E pô, o Sr. Nichols descobriu que ele estava falando mentiras. Ele não estava falando a verdade e ele estava roubando o Sr. Nichols. Só que aí, ele teve um grande amigo que também trabalhava com ele, que era o John War. E o John War chegou assim, bicho, pessoal, tá ligado que roubar não é uma coisa muito correta não, né? É um negócio meio ruim. E aí John começou a falar sobre a situação dele, que é uma situação de pecador, miserável. E o Guilherme ele começou a de fato entender e aceitar a situação que ele estava. E daí ele pensou, quem é que pode me ajudar? Então o John foi lá e falou, olha, só Jesus pode te ajudar, amigo. Só Jesus pode tirar você dessa sua situação de pecador e miserável. E foi aí que, mesmo numa situação bastante ruim, né, uma situação bem chata, de roubo, cara. Constrangimento. Exata vergonha. E que acabou sendo algo, no final, algo bom para ele, porque mesmo diante dessa experiência ruim, Deus enviou um amigo para mostrar para ele o caminho correto, que é o caminho de Jesus Cristo. E foi a partir daí que Guilherme Carey começou a se tornar uma pessoa diferente. Ele começou a verdadeiramente seguir a Cristo, porque não adiantava ele estar lá da igreja cantando um coral se o coração dele estava bem longe de Jesus. Foi a partir daí que Guilherme começou a se tornar verdadeiramente um crente, um cristão de verdade. Convencido do seu pecado, Guilherme todos os dias acabou aproximando-se cada vez mais de Deus. E ele teve uma caminhada linda pela sua vida cristã. Ele tornou-se pastor de uma igreja. Vejam só, o ladrãozinho no início, ele agora tornou-se pastor, convencido do seu pecado e tendo uma vida transformada. Ele trabalhava nessa igreja para sustentar sua família. Porém, a igreja era muito pobre e somente com seu salário de pastor, ele não conseguia dar conta das despesas de casa. Então, ele precisou continuar trabalhando como sapateiro. E além de sapateiro, ele também aproveitou sua casa e começou a dar aulas em sua própria casa para juntar uma rendinha extra para ajudar a sua família. Ele tinha um estante muito grande no seu escritório, que também era a sapataria,
e ele gostava muito de colecionar livros. Ele tinha livros em vários idiomas, em inglês, em francês, em italiano, em latim, em grego, em hebraico. Ele gostava muito de ler e ele viajava nas suas leituras. Um dos seus livros preferidos era As Viagens do Capitão Cook, um aventureiro de sua época. E sempre que ele lia esses livros e viajava, imaginava, pensava em países, à medida que essas leituras aconteciam, ele ia desenhando em sua parede um mapa mundi. E para entreter seus alunos, também chamar a atenção deles, ele construiu um globo feito em couro, para que os alunos pudessem admirar. E ele fez em várias cores, cada um dos países, para chamar a atenção. E ele gostava de ficar lá admirando tanto o mapa mundi quanto o globo, fazendo sua leitura nesses livros de viagem. E por vezes ele conseguia escutar a voz do Capitão Cook, das viagens do Capitão Cook nesse mesmo livro. E ele ouvia e pensava, poxa, quantos lugares diferentes existem, quantos países com costumes diferentes e exóticos. E ele pôde ouvir o Capitão Cook dizendo assim na mente dele, poxa, muitos desses países ainda não conhecem Jesus, não ouviram falar do Evangelho, pessoas não puderam ainda recebê-lo como Salvador e terem suas vidas transformadas. E isso, para Guilherme Carey, soou como um desafio, afinal ele era um aventureiro. Ele ouviu essas palavras e começou a pensar na situação de vida dessas pessoas que moravam em países distantes, em culturas diferentes, costumes diferentes, que ainda não conheciam a Jesus. E ele pensando nisso aí, houve uma oportunidade dele trazer isso à tona. Na cidade onde ele morava, as pessoas normalmente, os pastores lá, se reuniam para fazer uma pequena convenção de pastores para discutir alguns assuntos da época, da questão da gestão das igrejas, enfim. E numa dessas reuniões ele foi chamado e o pastor, que era um pastor mais ancião, que presidia a reunião, ele foi perguntar, alguém gostaria de colocar em pauta algum assunto? E aí, Carey, tremendo que nem uma vara verde, porque era mais jovem, normalmente os pastores mais jovens eles não tinham voz, porque eles eram inexperientes, eram muito novos para isso. Mas lá vai lá, Carey, levanta a mão, imagina eu com a mão tremendo assim. Pastor, posso? Pastor, pois não, fale. Olha, eu estava lendo aqui na Bíblia e assim, eu vi que Jesus mandou algo pra gente, né? Ele mandou a gente ir por todo mundo e pregar o Evangelho, mas eu sinto que a gente não está fazendo isso. Essa mensagem, essa ordem também não é para nós, não? E quando ele falou isso, eu imagino que o semblante do pastor ancião tenha sido um semblante bem diferente, né? Uhum. Deve ter ficado meio bravo assim, porque a história conta que ele ficou meio irritado. Ele falou, olha, boy, jovem, senta aí. Presta atenção. Se Deus quiser salvar qualquer povo, ele faz isso sem precisar de mim e sem precisar de tu. Então fica quieto e cala a boca. Foi basicamente isso que o pastor ancião falou lá e todo mundo ficou naquele silêncio e Carey meio que não engoliu essa conversa. Ele, tudo bem, ele respeitou, ficou calado lá, mas dentro dele ficou, não, isso tá errado. Algo tem que ser mudado nisso aí. Então, pensando nisso, pensando em divulgar suas ideias, naquela época, pessoal, não é como hoje que tem internet, que a gente não usa, tem televisão, ninguém usa jornal, mas naquela época o maior meio de comunicação era o jornal. E aí, Carey, muito sabido, foi lá e escreveu um artigo, um pequeno folhetinho lá, e colocou no jornal, divulgando as suas ideias acerca da necessidade dos cristãos de realizarem a obra missionária, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a todas as nações. E com o passar do tempo, esta ideia dele foi criando popularidade. As pessoas foram começando, opa, realmente, isso aqui faz sentido. Não tem na palavra? Esse jovem tem razão. Exatamente. E aí Carey foi chamado para uma outra convenção para trazer as ideias dele, certo? Ele foi chamado posteriormente por um grupo de pastores lá para uma cidade chamada Nottingham, que era uma cidade um pouco maior. E lá ele começou a trazer vários e vários palestras
sobre a necessidade que nós temos, ou a necessidade que os cristãos têm, inclusive os daquela época, de pregar o evangelho. Porque, na verdade, isso não é um pedido. Isso, na verdade, está incorporado ao fato de sermos cristãos. Nós seguimos a um Deus missionário. Como seguir a um Deus missionário e não imitar aquilo que ele faz? É verdade. Não faz sentido. Então foi justamente isso que bateu na cabeça dele, bem como a ordem que está escrita lá. Jesus mandou que fôssemos por todo mundo e pregássemos o evangelho. Não é um pedido, é uma ordem. Então, olha, tem uma ordem aqui, eu vou seguir. Beleza? Vamos junto comigo? Então o pessoal foi começando a entender aquilo que ele estava querendo dizer e esse movimento, essa mudança no pensamento, no olhar das pessoas, foi criando força e daí começou então o que a gente chama de movimento moderno de missões, que é basicamente esse despertamento aos cristãos, que na época eram cristãos calvinistas radicais, que acreditavam apenas que se Deus quisesse, como o servo lá, o ancião falou, se Deus quisesse, ele ia salvar todo mundo e ele não precisava de nós. Isso em parte é verdade, tá? É verdade, ele não precisa de precisa. nós para fazer nada, Deus não precisa de nós. Exatamente. Mas ele conta conosco e é um prazer para nós participar da sua missão. Exatamente. E a missão não foi dada somente aos cristãos de antigamente ou a quem deseja ser missionário. É uma missão dada a todos os fiéis, todos os crentes em Cristo Jesus. Somos convocados a levar essa mensagem maravilhosa de salvação a outros. Imaginem só, se Carrie, ao ouvir a palavra daquele primeiro pastor que disse, jovem, sente-se. Não tem nada a ver você tá falando isso aqui. Se Deus quiser fazer, ele faz. E Guilherme tivesse ficado muito constrangido e simplesmente tivesse deixado para lá. Quantas coisas maravilhosas que a gente vai contar agora não teriam acontecido. Exatamente. Então, ele foi corajoso, ele defendeu aquilo que ele acreditava, ele leu a Bíblia, ele sabia o que tinha que fazer e ele levou com afinco tudo isso que a gente vai ver agora. E um fato curioso sobre aquele convite que ele recebeu para pregar perante a Associação Batista em Nottingham é o tema central da sua mensagem, que era: esperem grandes coisas de Deus, tentem fazer grandes coisas para Deus. O sermão ele impressionou a todos. Finalmente, Carrie havia conseguido abrir os olhos dos outros líderes batistas para a importância da obra missionária. E com alegria, eles decidiram organizar uma junta missionária. E a partir disso, Carrie foi enviado para levar a mensagem de Deus para a Índia. E pouco tempo depois que ele chegou lá na Índia, ele foi trabalhar numa fábrica de anil para, mais uma vez, sustentar a sua família. Apesar dos obstáculos, ele prosseguia firme em seu trabalho e estava lá continuamente estudando o bengalês, que é a língua falada na Índia. E ele começou a traduzir o Novo Testamento, a fim de que os hindus eles pudessem ler a palavra de Deus na sua própria língua. E Carrie, chegando lá, ele começou a constatar que, de fato, o povo indiano ele demorava muito a receber, a aceitar essa salvação de Jesus Cristo. Eles tinham um coração muito duro. Apesar de até demonstrar um interesse, ouvir, mas era muito difícil o trabalho por lá. Lá na cultura indiana, uma prática chamou muito a atenção de Carrie. Tá? Era uma prática chamada de sati. Quando as mulheres perdiam os seus maridos, elas ficavam viúvas, né? Era um costume que elas se doassem de forma voluntária para morrer junto com o seu marido. Então, durante o enterro, elas abraçavam o caixão, eram amarradas e jogavam, ateavam fogo nelas e elas eram queimadas vivas. Você pode pensar, mas por que uma mulher ia querer, só porque seu marido morreu, ser queimada viva junto com o corpo dele? Gente, isso era voluntário, elas decidiam fazer isso como uma forma de mostrar lealdade, mostrar que de fato estavam tristes com aquele momento, que a vida delas era estar com o marido, já que ele morreu, elas não tinham sentido para isso. Então,
elas, por questão de lealdade, para mostrar que de fato amavam, elas se doavam. E uma vez que dizia que queria morrer, não tinha mais como voltar atrás, porque elas eram amarradas. Então, desse momento, Carrie, infelizmente, pôde presenciar uma dessas cenas, uma dessas práticas de sati. Ele ficou horrorizado. Aquilo o impressionou tanto, ele sentiu um horror tão grande daquela cena, que ele virou o rosto e ele fez uma promessa a si mesmo. Ele falou que combateria esse costume com todas as suas forças, custasse o que custasse. Pois é, pessoal. E em 1799, Carey estava terminando já de traduzir o Novo Testamento. E daí ele conheceu um tipógrafo. O tipógrafo é o cara que fazia o jornal, tá? Que trabalhava com essa questão de impressão e tal. E esse tipógrafo chamava Ward. E o Ward, juntamente com Carey, eles foram para uma outra cidade. E nessa outra cidade eles encontraram uma outra família que tinha acabado de chegar na Índia. E eles começaram a morar junto e criaram meio que uma comunidade cristã entre eles. Daí, Carey se juntou novamente com o Ward e pensaram, vamos fazer uma tipografia, vamos criar os nossos próprios folhetos, os nossos próprios jornais, quem sabe até fazer ou imprimir a Bíblia. A palavra de Deus. E aí eles, de fato, trabalharam e conseguiram criar essa tipografia, tá? E o trabalho foi um pouco demorado, mas eles conseguiram. E em 18 de março de 1800 foi impressa a primeira folha da Palavra de Deus. Decorem a data. Na língua que desejavam ardentemente, que era a língua dos hindus, o bangalês lá, certo? Isso em 18 de março de 1800. Um ano depois, então, eles conseguiram também traduzir a palavra conseguiram imprimir a palavra para o Novo Testamento. Isso com certeza foi uma grande vitória para toda aquela comunidade cristã que ali estava. Eles estavam trabalhando arduamente para que isso acontecesse. Imaginem só, os hindus então poderiam ler a palavra no seu próprio idioma. Isso é maravilhoso. Imagina, é porque a gente não tem essa proporção, essa ideia de como isso é tão grandioso, porque nós temos com muita facilidade a palavra de Deus aqui no nosso idioma. Mas eu imagino que para pessoas que nunca leram em seu idioma e tem que traduzir, ver aquilo na sua língua, poxa, deve ser muito bom. Muito especial. E para Carey e para Ward e toda aquela comunidade, eles também ficaram muito felizes porque era fruto do trabalho deles. Isso foi muito bom para eles, foi uma bênção. E acabou que posteriormente, com a palavra sendo pregada, o evangelho sendo dito para as pessoas, aconteceu então o primeiro batismo na Índia, que foi em dezembro de 1800. Isso foi uma grande bênção, uma grande felicidade para toda aquela comunidade. Bem, na primavera de 1801, Guilherme Carey recebeu um comunicado, que na verdade era um convite do governo, para que ele fosse professor de bengalês lá na capital, Calcutá, capital da Índia, uma das grandes instituições de ensino que havia lá. E Guilherme ficou meio intrigado com esse convite, ficou achando que talvez ele não fosse o cara mais apropriado para dar aula do idioma. Entretanto, ele também viu a oportunidade de influenciar os seus alunos, quanto à necessidade da pregação do evangelho e aqueles que não conheciam a Cristo, então ele viu a oportunidade de evangelizá-los. Então, diante dessa situação, ele aceitou esse convite. A cidade de Calcutá ficava 2 horas, aproximadamente, de onde ele morava, junto com aquela comunidade cristã, que era na cidade de Serampore, certo? E nem em um desses dias que ele estava dando aula, aconteceu algo muito triste para eles, que foi um incêndio que veio a queimar boa parte de alguns escritos que haviam no armazém, lá da tipografia de Carey e alguns materiais, como parte daqueles manuscritos que ele já havia traduzido, dicionários, gramáticas, entre outras coisas. E o sentimento da comunidade era um sentimento de tristeza. Entretanto, Guilherme, ele, com seu ímpeto e sua coragem, né, como um aventureiro propriamente dito, ele chegou para eles e disse para não desanimarem, que mesmo diante dessas dificuldades, o Deus deles era muito maior que aquilo e que com certeza eles conseguiriam reverter esse quadro ruim da situação deles. Diante disso, ele escreveu uma carta, enviou lá para o governo inglês, lá para
a Inglaterra propriamente dita e para aquela comissão missionária que estava acompanhando o trabalho deles. E essa comissão missionária, comovida com a situação deles, resolveu levantar uma oferta e enviou essa oferta financeira para Carey. E essa oferta financeira foi o suficiente para ele reconstruir tudo aquilo que foi destruído, bem como dar um avanço aí na questão missionária para eles lá na Índia. E a gente nota aí que, mesmo na situação ruim, Deus opera e age em prol daqueles que nele creem, né? Como está escrito em Romanos, que tudo cooperam para o bem daqueles que nele creem e esperam. E vemos a importância da igreja contribuir com a obra missionária, né? Eles não teriam conseguido reconstruir tudo que reconstruíram outra vez, começar do zero, se não fosse esse apoio muito importante dos irmãos de outras igrejas que contribuíram e que enviaram essa oferta missionária. Apoio esse que não foi só financeiro, tá, pessoal? A gente vai ver posteriormente que houve um outro apoio. Porque uma vez que o evangelho começou a se expandir lá na Índia, o governo ele começou a ficar com o pé atrás. Como a gente viu lá no comecinho, alguns cristãos não aceitaram muito bem essa ideia de pregar o evangelho para outros. Ainda assim existia essa resistência. Algumas pessoas ainda pensavam dessa maneira. E aí tem um outro detalhe, que é o detalhe político nessa história. Naquela época, a Inglaterra ela dominava a Índia. A Índia era uma colônia da Inglaterra. E alguns governantes, inclusive o governador lá da cidade de Calcutá, que é a capital, chegou para Carey e chegou assim, senta aí, olha, Carey, tu não acha que é meio demais a gente tá meio que forçando esses indianos a aceitarem Jesus? E Carey foi lá e disse, olha, a gente não tá forçando ninguém a nada, a gente tá simplesmente pregando o evangelho para eles. E é o Espírito Santo que convence eles do pecado, da justiça e do juízo e opera nas suas vidas com salvação. Então eu não estou forçando ninguém a nada. Ainda, além disso, tinha outros que pensavam o seguinte, olha, se esse povo virar cristão, eles vão querer também se livrar aqui da gente, vão querer buscar por liberdade. E aconteceu que houve essa situação muito ruim também de oposição de alguns governantes. E como eu havia dito, Deus também levantou outras pessoas, outros irmãos, que foram lá, que estavam metidos também nessa política e conseguiram ajudar Carey. E eles tiveram uma grande vitória, que em 1813 foi assinado um decreto, tá, em que legalizava a obra missionária na Índia. Então isso foi uma grande vitória para aquela comissão de missionários que estavam ali na Índia, uma vez que eles tinham agora apoio de um decreto que legalizava toda a situação deles ali naquele país. Carey, sem dúvida, ele era um missionário muito feliz, porque a maioria das coisas que ele se propôs a fazer, ele foi lá e conseguiu. Ele quis ir para a Índia, ele quis levar o evangelho a outros lugares, e ele foi, e isso aconteceu, e ele quis traduzir, conseguiu posteriormente, e conseguiu com esse decreto mais uma vitória, mas algo ainda estava faltando. Exato. Vocês recordam como ele ficou chocado com a prática do sati, em que as viúvas eram queimadas vivas, e como ele falou confiantemente que ele lutaria com todas as suas forças para combater aquela prática? Pois bem, numa manhã de domingo, Carey recebeu um telefonema do governador dizendo que estava proibida na Índia a prática do sati. Ficou totalmente proibida essa prática e Carey ficou tão feliz e tão entusiasmado com a ideia que, ao receber já esse decreto, ele correu para traduzir. Era um domingo de manhã, ele nem foi para a igreja pregar. Ele disse, não, eu tenho que traduzir agora, porque quanto antes eu fizer, mais mortes de mulheres eu vou evitar. Então ele começou a traduzir e foi tão rápido, ele estava tão entusiasmado que na tarde daquele mesmo dia ele já estava com o decreto todinho na língua traduzida e pôde compartilhar. E assim, uma grande vitória, não só para o povo indiano, mas para todos, né, que foi a conservação da vida das mulheres. Tá certo? Carey, com certeza, ficou muito feliz com esse acontecido e foi uma grande vitória. E no dia 9 de junho de 1834, no dia em que Carey foi sepultado, havia bandeiras espalhadas nos prédios do governo que indicavam luto oficial, porque com certeza ele foi um homem que marcou a história dos indianos.
além de ser conhecido também como O pai do das movimento missões moderno modernas. de missões. Exato. Num tempo em que poucas pessoas estavam preocupadas em obedecer à ordem de Jesus, Carey viu o mundo e por isso figura na história como o pai das missões modernas. Há relatos que antes de falecer ele foi visitado e costumavam dizer: ah, mas Dr. Carey, sua história vai ficar famosa, o senhor foi alguém importante. E ele dizia: não quero ouvir ninguém falando do Dr. Carey. Eu quero que falem sobre o Deus que salvou o Dr. Carey. Olhem só que exemplo lindo de vida. Um homem que verdadeiramente aceitou a responsabilidade da grande comissão e viveu em prol da propagação do Evangelho. Essa biografia com certeza tinha que ser passada para vocês, mensageiras e embaixadores do rei, para que pudessem meditar e pudessem, com o exemplo de Carey, aprender o que é, de fato, viver e entregar-se a missões. É isso, pessoal. Fiquem ligados no próximo vídeo, que será sobre a nossa segunda biografia missionária, que é de William Buck Davey. Até mais! Bons estudos! Faz brilhar em nós